Do Outro Lado do Espelho, livro psicografado por Carlos Antônio Bacelli, pelo espírito Inácio Ferreira. Capítulo 31. Comentários à margem. É possível que nos companheiros espíritas mais conservadores ou, expressando-me melhor, puritanos, o caso de Lindor venha a causar constrangimento. Digo-lhes, porém, que, em meus mais de 50 anos à frente do sanatório, sempre me intrigou, do ponto de vista espiritual, a situação dos nossos irmãos homossexuais. Conheci dezenas deles e, excetuando-se os problemas obsessivos que os atormentavam, tinha a maioria boa formação moral e revelavam sentimentos que eu próprio estava longe de possuir. De quando em quando, a certa distância, eu acompanhava a discussão fomentada por alguns confrades, discussão que, não raro, extrapolava para a imprensa espírita. Se era válida ou não a participação dos homossexuais nas tarefas doutrinárias, mormente no exercício da mediunidade. Afirmo, sem qualquer receio de crítica, que os melhores médiuns que conheci, os mais sensíveis, depois, evidentemente, das mulheres, foram os homens com alma feminina. Não me cabe, agora, no que me proponho nestas anotações, fornecer explicações que, em verdade, ainda não possuo a respeito do que digo. Esperaremos que Freud reencarne e, favorecido pelo conhecimento da reencarnação, lance novas luzes no complexo da alma humana. O certo é que Lindor estava feliz, porque teria oportunidade de acertar-se, ganhando um corpo em harmonia com sua vida psicológica. Os dois amigos com os quais convivi no além, durante tanto tempo, haveriam juntos de se esforçar para se redimirem de seus equívocos. Para a lei divina, não há problema sem solução. Quase sempre, e isto eu sempre soube, o de que e mais necessitamos está à nossa volta. Rematando a minha conversa com Lindor, ainda obtive dele a informação de que 3 outros espíritos, em processo de reajuste, seriam recebidos por ele e Antônio José, na condição de filhos. Eram doentes com os quais ambos haviam se afinizado durante a sua permanência naquela instituição hospitalar que nos abrigava. Teremos 3 filhos, explicou-me Lindor. Os amigos espirituais se dispuseram a cooperar conosco, desde, é claro, que nos decidíssemos a cooperar com outros. Não há problema algum. Sei que somos todos irmãos e, na situação em que eu e o Antônio José nos encontramos, não podemos cultivar preferências. Não me importa que eles tenham problemas. Quem não os tem, principalmente os de origem mental? Lindor se referia a uma grande verdade. Desde muito, na condição de médico, eu chegava à conclusão que o desequilíbrio psíquico era tão somente uma questão de gradação. Uns eram menos e outros eram mais loucos. Aliás, eu tinha como certo que a imperfeição espiritual era uma doença, e uma doença grave. Para mim, buscar o aperfeiçoamento significava, sobretudo, lutar pela sanidade. Os desajustados estavam em toda parte e não necessariamente nos hospitais psiquiátricos. Os mais perigosos estavam nas ruas, passando por sãos. Hitler era um exemplo clássico, para não me referir a alguns políticos da vida nacional. Quantos papas a ocuparem o trono atribuídos a São Pedro? Que injustiça, meu Deus, com esse apóstolo!
haviam sido completamente insanos. Percebi que, passando por certo tempo sem me avistar com Lindor, o seu corpo espiritual sofria lenta transfiguração, com exceção dos cabelos e dos seios, que ainda continuavam sem alteração. Em quase tudo, ele já era uma mulher. A sonoridade da voz, os gestos delicados que, diga-se de passagem, nele sempre foram marcantes. Os quadris desenvolvidos, o olhar terno, as maçãs do rosto mais afiladas. A prosseguir naquela transformação, no espaço de 2 anos, ninguém diria que Lindor teria um dia sido homem, ou seja, ocupado um corpo na terra que o induzira a tantos conflitos existenciais. Querendo saber mais um pouco sobre Antônio José, indaguei a respeito da predisposição do companheiro em aceitar aquela situação. Ele está ótimo, doutor, respondeu o amigo. Conversamos muito e, inclusive, frequentamos muitas aulas aqui mesmo, que nos ensinam a separar o sexo do corpo. Cursos que objetivam a nos fazer enxergar na condição de espíritos que somos, espíritos em evolução, para quais os órgãos sexuais não passam de meros apêndices. E como ele está em relação à violência que sofreu? Perguntei, recordando-me de que Antônio José, em sua última romagem física, havia sido castrado. Melhorando, talvez devido à sua excessiva fixação no caso, ele venha a ter problemas relacionados à impotência, mas eu saberei como lidar com a questão. Especializei-me, não é, doutor? A ironia de Lindor, que lhe brotara de forma espontânea, mais uma vez me levava a refletir na sabedoria do Criador. De fato, aqueles dois haveriam de se completar. O que faltasse em um, o outro teria para oferecer. Além do mais, seremos espíritas, enfatizou o ex-cozinheiro, que, nos últimos dias do desatino kármico, fora bater às portas do sanatório. Seremos espíritas e médiuns. Nos conheceremos, ainda jovens, dentro de uma casa espírita. Eu serei médium de incorporação e o Antônio José, doutrinador. Sem comentar nada, fiquei pensando em quantos casais se conhecem assim, nas tarefas doutrinárias nas quais confrades desavisados os passam a ter à conta de espíritos missionários. Quanto fanatismo ainda nos espíritas! Não raro, incensam tanto os companheiros iniciantes que acabam por facilitar-lhes a queda. Digo-lhes, sem receio de estar errando, a esmagadora maioria dos espíritas são entidades que delinquiram. Agora, na condição de espírito livre, eu posso enxergá-los melhor por debaixo da batina. Por debaixo das vestes. Vejo antigos bispos e cardeais ocupando posição de destaque no espiritismo, perdidos à procura de uma hierarquia que, graças a Deus, não existe mais. Quando ainda têm oportunidade de liderar, demonstram um ranço religioso que trazem consigo desde muitas eras e mentem, continuando a agir hipocritamente. Não mais brandem a Bíblia com violência, rotulando de hereges e excomungando os que não lhes adotam a mesma maneira de pensar, mas erguem o livro dos Espíritos nas mãos e proclamam fidelidade a Kardec, acendendo fogueiras invisíveis para os médiuns, reeditando os horrores da Inquisição.
Despedi-me de Lindor. Na derradeira vez em que o veria, antes de renascer num casebre, na condição de filha de um casal de aidéticos, que haveriam de entregá-la aos cuidados da avó, posto que não resistiriam à ação insidiosa do vírus. Ele já não era mais ele, mas sim completamente ela. Inclusive, atrapalhei-me. Eu não sabia mais como tratá-lo e nem mesmo como chamá-lo. Percebendo o meu natural embaraço, aquela entidade, eu também sou uma entidade, que se metamorfoseara por completo, sorriu e me disse: Linda! E Antônio José será José Antônio. Invertemos nomes e papéis, na esperança de que o nosso karma se reverta para sempre. Nas preces que fiz subir ao céu naquela noite, que fiz subir ou fiz descer, não sei, pedi a Deus que fortalecesse aqueles dois espíritos em seus propósitos de se iluminarem. E adormeci, louvando as bênçãos da reencarnação, pois, sem ela, não haveria esperança para ninguém sobre a face da terra.